Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Escola do Tecladista Crente. Aqui nesse programa, eu ensino tecladistas evangélicos a tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido. Meu nome é Márcio Oliveira e o tema do vídeo de hoje, o tema do episódio de hoje é o segredo que faz um tecladista evangélico avançado tocar os hinos de ouvido 5 vezes mais rápido. Imagina você descobrir um caminho que facilita você encontrar os acordes de 60% dos hinos que você toca na igreja. Cara, seria muito bom, não seria? Você que tira os hinos de ouvido aí, você fala, cara, mano, se eu puder descobrir um jeito que, tipo assim, que me ajude a tirar esses hinos assim, 60% dos hinos de ouvido, cara, eu quero saber. Eu queria saber. Se fosse na minha época, eu também queria saber, mas infelizmente eu não tive quem me falasse isso, mas você hoje vai ter quem vai te explicar essa parada. Gente, exatamente isso. Com ele você consegue tocar, você consegue tirar mais facilmente, gente. Você consegue ouvir e tirar facilmente, cara, uma grande quantidade, uma enorme quantidade de hinos. Por que você consegue? Porque muitos hinos são tocados com esse caminho. O caminho que eu falo é o caminho harmônico. O caminho que a harmonia da música vai fazer aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó, de Jó, Midian Lima aqui, ó. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abençoa esse Deus e morre. Ó, Jó eu toquei desse jeito. Vou tocar o som da Daline Baus aqui, ó, Lá maior. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Ó, som da minha eu toquei desse jeito. O tom dele original não é Lá maior. É que eu toco ele só em Lá maior e eu pensei que era Lá maior. Mas o tom dele original é Dó maior. Mas ele é assim, ó. Sonda-me, Senhor. Ó, um exemplo claro, ó. E me conheces. Quebranta o meu coração. Ó, som da minha eu toquei desse jeito. Toquei o som da minha em 2 tonalidades. Além disso, né? Mas, se eu fosse tocar, por exemplo, Palavras da Lauriette aqui, ó. Ela é Lá bemol. Com gemidos e palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Ó, existe um outro hino que é no mesmo tom de palavras, que é esse aqui, ó. Aos Pés da Cruz. Kleber Lucas, parece. Meu Jesus maravilhoso minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Se eu fosse tocar, por exemplo, Quão Grande é Meu Deus aqui, ó. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão te ver. Quão grande é o meu Deus. Na realidade, esse tom desse hino, o tom original dele, acho que não é Ré, o tom dele é Lá bemol. Quão grande. É Lá bemol mesmo. É o meu Deus. Só se liga. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Gente, se liga. Você consegue tocar uma porrada de hino, um monte de hino com esse caminho. Aqui são alguns que eu lembrei, gente. Mas você consegue tocar um monte de hino com esse caminho. Se você conhece esse caminho, se você entende esse caminho harmônico, você vai conseguir tocar uma porrada de hino. Se eu for colocar hino aqui que dá pra tocar com esse jeito aqui, dá pra tocar com essa harmonia, vai embora o dia e eu não consegui mostrar pra você o tanto de hino que você consegue tocar. Por quê, pessoal? Porque essa progressão é uma progressão muito usada. Esse caminho ou essa progressão, essa maneira que os acordes vão ser empilhados, da maneira que os acordes vão ser distribuídos no hino, no louvor, é uma maneira que é muito comum, é uma maneira
maneira que é muito usada. Isso se chama, pessoal, campo harmônico descendente. Isso se chama, essa progressão, esse caminho se chama campo harmônico descendente. Um tecladista evangélico pode estar pensando, pô, Márcio, espera aí, como assim? O que é um campo harmônico descendente? Eu não entendo o que é isso, um campo harmônico descendente. Cara, muito simples. Você vai pensar em um campo harmônico natural, um campo harmônico que você usa aí, um campo harmônico original que você gosta aí de tocar, ou até mesmo que você não gosta, porque a gente, quem toca na igreja não tem isso de, eu não gosto de tocar em tal tom, eu não gosto de tocar. A gente pode até não gostar, mas a gente tem que tocar, porque a gente tá lá e tem pessoas que cantam em tons totalmente diferentes. E a gente tá lá servindo como músico, a gente tem que tocar no tom que a pessoa canta, né? Voltando aqui, um campo harmônico descendente, como o próprio nome já diz, você vai pegar o campo harmônico ali, um campo harmônico natural, que ele tem a sua formação ali de 7 acordes, tipo aqui, ó. O campo harmônico de Dó, tem o Dó, tem o Ré menor, tem o Mi menor, tem o Fá com sétima maior, tem um Sol dominante, tem um Lá menor e tem um Si meio diminuto e finalizo, findo aqui novamente no Dó, eu findo aqui novamente no Dó, certo, galera? Eu estou fazendo os acordes do campo harmônico, mas de maneira ascendente, eu estou subindo. Tá vendo aqui? Eu saí do Dó e fui subindo da parte mais grave e fui subindo para a parte mais aguda, ó. Saí desse Dó, que era o Dó mais grave, e fui para esse Dó mais agudo. Então eu fiz os acordes ascendentes, subindo. O campo harmônico descendente, ele faz o processo inverso, certo? É o campo harmônico que eu vou ter que pegar os acordes e eu vou descendo os acordes. Tá bom, pessoal? Eu vou fazer esse campo harmônico de maneira ao contrário. Só que tem um porém. Eu não vou pegar os acordes que eu tenho lá, todos os acordes, e vou sair descendo o campo harmônico. Eu vou fazer algumas pequenas modificações nesse campo harmônico, certo? Isso é um campo harmônico descendente. Você vai pegar o campo harmônico natural que você tem, você vai fazer de maneira descendente, porém você vai ter algumas pequenas modificações. Então você está aqui no Dó, você não vai subir, você vai descer o Dó, certo? Ó, primeiro grau, depois sétimo grau, depois o sexto grau, quinto grau, quarto grau, terceiro grau, segundo grau, quinto grau novamente e primeiro grau novamente. Certo, pessoal? Isso aqui que é um campo harmônico descendente, certo? Eu fiz um acorde de Dó, depois eu fiz um Sol com baixo em Si, um Lá menor com sétima, depois eu fiz um Lá menor com baixo, ou um Lá menor com sétima com baixo em Sol, ou um Dó com baixo em Sol, Fá maior, Dó com baixo em Mi, Ré menor, Sol 7 e Dó novamente. Isso que se chama campo harmônico descendente, pessoal. É dessa forma que a maioria dos hinos que a gente toca na igreja é composta. Não são todos os hinos, tá? Não são todos os hinos, mas uma grande maioria dos hinos que você vai tocar na igreja vai obedecer esse campo harmônico descendente. Ele é um campo harmônico descendente porque ele anda no sentido inverso da escala. A escala está subindo e a gente está descendo. Um hino que a gente toca bastante, assim, toca bastante não, né? Um hino que eu tenho ouvido bastante esses dias aqui, ó, é aquele: eu permiti o vento para te ensinar, porque estás com medo, é tua confiar. O barco não afunda se eu não mandar, e se eu quiser tu anda sobre o mar. Tô sem voz. São muitos e muitos hinos que você vai usar para poder tocar os louvores, os hinos na igreja, com esse campo harmônico descendente. Então, é importante que um tecladista evangélico que quer tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido, ele estude o campo harmônico inverso. Por que é importante que ele estude? Porque que ele tenha o campo harmônico inverso ali, não somente saber que existe, mas assim, ter ele assim, como eu falo sempre, uma carta na manga, ele ter o campo harmônico inverso na ponta dos dedos. Por que é importante? Porque quando você estuda no sentido inverso, eu sabendo que muitos hinos são tocados nesse sentido inverso, os hinos são tocados harmonicamente, o campo harmônico vai descendo, tipo assim, eu vou estar estudando o campo harmônico da maneira que eu vou tocar. Então, eu aprendi o campo harmônico de Dó, eu não tenho necessidade de ficar estudando o campo harmônico de Dó assim, ó, somente subindo. A maneira mais otimizada, a melhor maneira é eu fazer o campo harmônico de Dó de forma não subindo, mas de forma descendente. Não de forma ascendente, mas de forma descendente, que é o jeito que eu vou tocar os hinos na igreja. Que a maioria dos hinos, na realidade, vão ser tocados. Que grande parte dos hinos vão ser tocados. Então, para que eu vou perder o meu tempo estudando o campo harmônico de maneira ascendente, se dificilmente você vai encontrar um hino que é isso?
Cara, eu não lembro, assim, um hino que você vai fazer ele subindo aqui, ó. Que a progressão seja isso aqui, ó. Não lembro. Não consigo lembrar. Então qual que é o fundamento? Qual que é que tem de tão legal você estudar o campo harmônico de forma subindo, se você vai tocar a grande maioria dos hinos, de forma descendo? A mesma coisa que um jogador de futebol, um atacante, por exemplo. O atacante, ele tá ali, ó, treinando. O atacante, ele treina sempre chutar pro gol, driblar, não sei o que, parar lá pra... Eu não entendo nada de futebol muito assim, sabe? Eu entendo um pouquinho só de futebol, mas eu sei que o atacante, ele tá sempre ali na frente pra poder atacar, pra fazer gol. A ideia do atacante é fazer gol. Então, o atacante treina o quê? Ele treina chutar pro gol, driblar a galera lá, driblar o goleiro e fazer gol. É isso que um atacante faz. Agora, tem algum fundamento, tem alguma beleza ou tem algum benefício de um atacante ele começar a estudar, ele treinar, tipo, defesa? Cara, ele pode até saber treinar a defesa, mas na hora do vamos ver, na hora que você precisa do atacante, você não precisa do atacante na defesa. Você pode também precisar do atacante na defesa, mas o papel principal dele ali, para o que ele vai ser usado, é para quê? É para ir pro ataque, é para fazer gol. Então, dessa mesma forma, não tem por que você estudar o campo harmônico sempre de maneira ascendente, que não é a maneira que você vai usar sempre. Vai usar alguma vez na vida? Vai, nos hinos, alguma vez ou outra, você vai usar vai usar o campo harmônico de maneira ascendente, mas não totalmente ascendente aqui, ó. Você não vai encontrar um hino assim. Eu não lembro de ter encontrado um hino assim na minha vida. Certo? Em tantos anos que eu toco na igreja, eu não lembro de encontrar um hino que o campo harmônico é tocado assim. Mas de maneira descendente, nossa, são incontáveis os hinos que são tocados dessa forma. Incontáveis. Eu não consigo falar quantos hinos são. Então, da mesma forma que um atacante, ele não treina na zaga, ele não treina na defesa, ele treina no ataque, você também tem que treinar no ataque. Você não vai treinar na defesa, você tem que treinar do jeito que você vai tocar no culto, porque você acaba se familiarizando com aquilo, com aquela progressão. Você vai estudar a progressão, você vai treinar aquela progressão, aquele campo harmônico, do jeito que você vai tocar na igreja, do jeito que você vai tocar na realidade, na maioria das vezes no culto, certo, pessoal? Você vai tocar da maioria das vezes desse jeito, então por que treinar de um outro jeito? Então o tecladista evangélico que quer tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido, ele tem que treinar o campo harmônico, ele tem que estudar o campo harmônico do jeito que é o jeito que ele mais vai usar, não do jeito que ele menos vai usar. Ele tem que conhecer da outra forma? Tem, mas o bom é que ele treine do jeito que ele mais vai usar. Claro, né, pessoal? O maior benefício que o tecladista evangélico que quer tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido tem de conhecer, de treinar, de tocar o campo harmônico de forma descendente, sabe o que é? Porque ele facilita a gente a tirar os hinos. Todas as vezes que eu ouço um hino, que eu vou tirar um hino, que ele tem essa progressão, essa cadência descendente, que ela vai descendo, descendo e descendo, cara, eu não preciso nem colocar a mão no instrumento. Olha só como essa parada é simples, é uma parada que vai caindo, gente, ó. É uma parada que às vezes a gente não presta atenção, mas tá em muitos hinos. Quando você for tirar o hino e por acaso o hino que você for tirar tem essa cadência, você não vai precisar nem botar a mão no teclado. Você só vai precisar, se você não tiver o ouvido absoluto igual eu também não tenho, você só vai precisar descobrir qual que é o tom do hino. Mas simplesmente de você ouvir a cadência, você já percebe todos os acordes que estão sendo usados. Porque é tipo uma cartinha, é uma figurinha marcada, uma carta marcada. Quando você ouve aquela cadência que vai caindo, o seu ouvido automaticamente já te fala o que está acontecendo ali, o que está sendo tocado ali. Então, pessoal, é importante, muito importante, o maior benefício que um tecladista evangélico tem de conhecer essa cadência descendente aqui, ó, é que ela vai facilitar e muito, dele tirar os hinos. Imagine que 60% do hino que você vai tocar ali, total ali, ó, ele tem essa cadência, 60%. Cara, você só vai ter que descobrir os outros 40%. Às vezes você vai começar o hino aqui, ó, um hino que a gente toca bastante na igreja lá, ó. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer.
É isso, gente. Todo o começo do hino, toda a parte da voz, antes de chegar no refrão, é tudo isso, gente. É tudo. Toda a parte do hino, a estrofe do hino, é somente essa cadência. Você entende que isso aqui vai te economizar muito tempo de ficar lá tentando tirar o hino. Isso te faz você economizar tempo. Se você economizar tempo, certamente você vai chegar no nível avançado 5 vezes mais rápido, porque você conhece a cadência certa. O seu ouvido já conhece, tipo assim, coisas que acontecem, progressões que acontecem nos hinos. Se o seu ouvido já conhece, cara, você vai eliminar muito tempo. Certamente você vai conseguir de boa, tranquilamente tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido, porque o seu ouvido já reconhece a cadência, certo, pessoal? Sabe por que conhecer a progressão descendente ajuda você a tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido, pessoal? Quer saber por quê? Porque, tipo assim, ó, você vai conseguir tocar qualquer hino em qualquer tom. Se você sabe a progressão e você conhece o hino, não importa o tom que o hino seja, gente. Aqui, ó. Eu toquei agora há pouco aqui, ó. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração. Esse hino tá na tonalidade de Lá bemol. Mas se eu sei a progressão descendente do campo harmônico de Dó sustenido, por exemplo, aqui, ó. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tudo... Gente, você viu? O tom desse hino é Lá bemol, eu fiz em quê? Em Ré bemol. Gente, você consegue tocar qualquer hino em qualquer tom. Sabe o que é? Você vai ser liberto da cifra. Você vai tipo assim, ó. Se fulano canta esse hino nesse tom, você vai tocar nesse tom. Se Beltrano canta o hino nesse tom aqui, ó, Lá bemol, você vai tocar. Se o outro canta o hino na tonalidade de Ré ou de Ré bemol, você vai tocar. Sabe o que é? Você, tipo assim, você vai nadar no oceano de céu azul, você vai nadar no oceano azul de braçada. Porque, tipo assim, o mundo vai se abrir. Várias oportunidades, novas oportunidades de você tocar, tipo, qualquer hino em qualquer tonalidade. Ontem mesmo no culto, aconteceu isso com a gente lá na minha igreja. Ontem foi um culto de ceia. E aí o que acontece? Eles começaram a cantar um hino lá. Você crê que hoje... Não sei se você conhece. Você crê que hoje Deus vai fazer milagre. O tom do hino é Mi maior. Cara, na hora lá, os caras começaram a cantar. Eles foram lá e tocaram o hino. Ao contrário, na quinta, cantaram o hino em Si maior. Certo? Cantaram o hino em Si maior. Não sei nem como é que canta. Aqui, ó. Em Si maior. Você crê que hoje Deus vai fazer milagre. Eles cantaram num tom diferente. Pô, se a gente não soubesse, tava eu e o baixista lá tocando ontem, e tinha um batera lá, mas o batera não conta que ele não toca harmonia, né? Tava eu, o baixista e o batera. Se a gente não soubesse, se a gente não tivesse a noção de como é que funciona, você entender esse tipo de cadência, essas passagens, cara, a gente não ia conseguir tocar o hino. Porque eles mudaram o tom do hino lá na hora. Sem querer, eles mudaram o tom do hino, e aí, tipo assim, e a gente tava lá, descobri que o tom era Si, mas o tom original é Mi. Pô, lá vai nós tocar o hino. A gente conseguiu tocar o hino, porque a gente conhecia a progressão. Era uma progressão, era uma cadência descendente, e a gente simplesmente tocou o que estava acostumado a tocar todo dia. Só que tocamos em uma outra tonalidade. Mas se eu não soubesse, se o baixista não soubesse a cadência descendente, o que ia fazer? A gente ia ficar de braços cruzados, esperando os irmãos cantar lá só na voz. Certo? E como eu sempre digo, se a gente é um tecladista que está ali para poder ajudar, para poder abençoar o louvor da igreja, a gente tem que dar o melhor da gente. Enquanto a gente não sabe, beleza. Mas a partir do momento que você descobre, olha, o caminho é esse. Eu preciso conhecer a progressão descendente, a cadência descendente para eu poder conseguir tocar melhor na minha igreja. Por que você não estuda? Você precisa estudar. Você precisa conhecer. Porque na igreja é o que eu sempre digo. Cara, o fulano vai cantar lá num tom lá, mudou o tom do hino. Mano, ele não quer nem saber, velho. Ele vai lá e começa a cantar. E você que tá lá, ó, você que se vire. Você tem que tá com os acordes ali, ó, na ponta do dedo. Você tem que estar com a progressão na ponta do dedo. Porque senão você não consegue tocar. Mudou o tom do hino lá, aí você não consegue tocar. Eu falei isso num vídeo anterior, um tempo atrás. Aí teve alguém que falou pra mim bem assim, mandou um comentário no vídeo. Ah, é só usar o transpose. Só você usar o transpose. Galera, quando você
Tenta tocar uma progressão que tipo, tá num tom diferente, você não conhece a progressão e você tá num tom diferente, você vai lá e usa o transpose, você ao invés de confiar no seu cérebro, confiar nos seus dedos, que você já estudou, você deixar de estudar para você ficar confiando no transpose, é um problema, gente. Eu já tentei fazer isso, confiar no transpose. Uma vez eu fui tocar na igreja, mano, logo no comecinho assim, e eu falei, mano, eu vou tocar no transpose mesmo, cara. E eu tocava, gente, muitos hinos no transpose. Só que um dia fulano falou pra mim bem assim, ó, o tom do hino aqui era, sei lá, eu não lembro nem que tom que era, isso aí tem, mano, muitos e muitos anos. Tem na casa de uns 20 anos. E aí o fulano falou assim, o tom do hino é, sei lá, lá bemol. Cara, do lá bemol. Aí o meu teclado, o que acontecia? Você apertava um botão, ele descia meio tom. Aqui também tem, aqui, ó, não dá pra você ver, mas o meu teclado, eu apertava um botãozinho, ele descia meio tom. Quando ele descia meio tom, aí tipo, você tinha que fazer a conta. Se o tom do hino era Mi, por exemplo, e eu tinha que tocar esse hino na tonalidade de Dó sustenido, o que eu tinha que fazer? Do Mi pro Dó sustenido, eu tinha que descer 3 semitons. 1, 2, 3 semitons. Na hora do desespero, mano, eu não consegui descer a quantidade certa. Aí eu não descia a quantidade certa e eu não sabia que tom que tava, porque não mostrava no painel do teclado. Só mostrava que eu abaixei o tom, eu apertei e aí eu não sabia que tom que tava. Cara, eu não consegui tocar o hino. Eu fiquei procurando, sobe mais um tom, não era. Desce mais um tom, não era. Sobe mais um, não era. Sobe mais um, não era. Cara, eu passei o hino todo apertando o botão do transpose lá pra poder encontrar o tom do hino e não consegui tocar. Eu não consegui nem sequer achar o tom do hino no transpose. Eu me perdi ali. Acabei não descobrindo que era sol sustenido, sei lá, botei tipo sol bemol, por exemplo. Eu me confundi na hora. Cara, e eu me perdi. Você quer saber por que eu não consegui tocar? Porque eu colocava a minha esperança, a minha força, eu colocava a minha confiança não em mim, não em eu querer sentar e aprender a tocar a parada. Eu depositava a minha esperança, o conhecimento, no transpose. Cara, mano, e aí eu me perdi. Quando era uma coisa que você falava, o transpose e o tom é esse, e você tinha tempo de mudar o tom do hino no transpose ali, e se adaptar e se programar, beleza. Só que quando não tinha tempo, que foi o que aconteceu comigo, foi na hora, de uma hora pra outra, vapt-vupt, mano, é sol sustenido. Cara, mano, não consegui tocar. E aí, tipo assim, eu tocava o acorde, não tá batendo. Tudo errado, tocando tudo errado, porque eu tava dependente da cifra, não, dependente do transpose. Gente, você precisa se livrar do transpose. Um tecladista evangélico não pode ficar sendo dependente do transpose, porque é a mesma coisa que eu sempre falo disso, né? Que é a mesma coisa de você querer ir viajar para um certo lugar, você vai para algum certo lugar e você fica totalmente dependente do GPS. Cara, você precisa saber pelo menos o básico, qual é a rodovia que você vai, qual a rua que você quebra, onde que você vai, à direita, à esquerda. Você tem lá o GPS? Tem o GPS. Mas, cara, você precisa conhecer primeiro. O GPS tá ali te mostrando o caminho na hora. Mas você precisa conhecer o primeiro, porque senão você cai em lugar errado, cai em rua sem saída, cai... Mano, acontece isso com a gente. Uma vez sair daqui, eu moro em Guarulhos, São Paulo, e eu fui dirigir, eu fui pra um lugar pertinho, coisa de 1 hora daqui. Em Budas Artes, o lugar. Era pertinho. Cara, eu fui dependendo, tipo assim, do GPS. O GPS parou de funcionar. E eu errei o caminho 3 vezes. Peguei a rodovia errada 3 vezes. Porque eu tava dependente do GPS. O que acontece? O GPS parou e eu peguei a rodovia errada. Fui uma vez para um lado errado, depois foi pro outro lado errado. Cara, o que era um caminho de uma viagem de 1 hora, que era um percurso de 1 hora, eu demorei tipo umas 2h30, cara, pra poder chegar. Por quê? Porque eu tava dependente do GPS. GPS parou, deu problema, eu não consegui chegar lá. É a mesma coisa do músico, do tecladista evangélico, que sonha tocar no nível avançado, querer tocar dependente do transpose. O transpose vai te atrapalhar a tocar. Você pensa que ele tá te ajudando, mas ele vai te atrapalhar. Aí você, meu irmão, tecladista evangélico, deve estar pensando assim, pô, Márcio, eu consigo tocar sem saber o campo harmônico de forma descendente, de uma maneira descendente? Dá para eu poder tocar? Dá para poder tocar? Eu quero te dizer,
Dá pra tocar, mas imagina, vamos dar um exemplo que você vai tocar no hino na sua igreja lá no domingão à noite, você vai tocar tipo assim, ó, aos pés da cruz. Hoje eu vou tocar esse hino na minha igreja, aos pés da cruz, que o grupo de irmãos lá pediu pra poder tocar, aos pés da cruz. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração. Esse é um hino. Um outro hino, tô lá com a cifra, né? Um outro hino que você vai tocar é Palavras da Lauriette, com gemidos e palavras. Vamos supor que as irmãs da sua igreja vão tocar esse hino hoje. Não podem explicar, não podem expressar, sei lá. Ele leva ao Pai. Esse hino também está na tonalidade de Sol, de Lá bemol. Próximo hino que a gente vai tocar é, sei lá, Quão Grande é Meu Deus. Imagina que a equipe de louvor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. Você notou que os 3 hinos têm a mesma tonalidade? São 3 hinos com a mesma tonalidade, com os mesmos acordes, com a mesma progressão descendente. E se você não aprende, se o tecladista evangélico não aprende a progressão, não entende quais são os acordes que vão rolar naquela progressão ali, ele vai depender de 3 cifras diferentes para poder tocar praticamente a mesma coisa. Você pegar 3 cifras, todas na mesma tonalidade, todas que vão andar mais ou menos naquela mesma progressão ali, para poder tocar 3 hinos, cara, tipo assim, é muita loucura, é muita perda de tempo. Porque você vai pegar 3 cifras para poder tocar 3 hinos que são são quase iguais em si. Eles vão mudar uma coisinha ou outra, gente. Tem noção que você está perdendo tempo? O tecladista evangélico que fica dependente da cifra, que não aprende o campo harmônico de forma descendente, vai ficar sempre escravo da cifra. Vai tocar 3 hinos iguais, com 3 cifras iguais. Gente, pelo amor de Deus, desse jeito você nunca vai conseguir tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido. Você vai sempre tocar como um iniciante. E eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo, você não quer tocar para sempre como um iniciante. Você quer se tornar um tecladista evangélico que toca no nível avançado 5 vezes mais rápido. Então, pessoal, um tecladista evangélico, ele precisa aprender o campo harmônico de forma descendente. Senão ele vai perder tempo. Ele vai nadar e vai morrer na praia. Vai conseguir desenvolver? Vai. Mas, cara, ao invés de você conseguir desenvolver 1 ano de teclado ou em 3 meses, se você fica ali dependente da cifra, você vai demorar 1 ano e meio para poder desenvolver 6 meses de teclado. Você entende a diferença, a discrepância? Porque tu tá ali sempre dependente da cifra, sempre escravo da cifra e sempre tocando como iniciante. Agora eu vou te falar qual que é o pior jeito. Qual é o jeito errado que os tecladistas evangélicos, que muitos tecladistas evangélicos que estão no começo da caminhada, aprendi, Márcio, então quer dizer que eu tenho que fazer o campo harmônico descendente, então eu vou estudar, vou pegar o meu campo harmônico descendente ali, pegar os acordes do meu campo harmônico e vou estudar de forma descendente. Sabe qual que é o jeito errado? Ele pega o campo harmônico, todos os acordes do campo harmônico, sem modificação nenhuma, e vai descendo. Aqui, ó, Dó, depois ele vai descer. Qual que é o próximo grau? 7º grau. Ele faz o Si meio diminuto. Depois ele faz o Lá menor 7. Depois ele faz o Sol dominante. Depois ele faz o Fá com 7ª maior. Depois ele faz o Mi menor com 7ª. Depois ele faz o Ré menor com 7ª. Depois ele faz o Dó. Isso não é o campo harmônico descendente do jeito que você vai usar para poder tocar os hinos, gente. Isso é simplesmente você pegar o campo harmônico e descer os acordes. Isso não é o campo harmônico descendente. O campo harmônico descendente não é feito dessa forma. Por quê? Porque dificilmente você vai encontrar um hino que tenha essa cadência. Vamos dar um exemplo aqui do Como um farol que brilha à noite. Olha só. Ponte sobre as águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Não é isso, gente. O campo harmônico descendente não é desse jeito. Esse é o jeito errado. Dificilmente, quase são remotos. Cara, eu não lembro de um hino que eu já toquei. Eu não lembro de quando eu toquei um hino que usa essa progressão aqui, ó. Simplesmente caindo assim, ó. Caindo os acordes naturais, o campo harmônico natural, para poder tocar os hinos. Eu não lembro de quando eu toquei um hino que caiu os acordes aqui, ó, do campo harmônico maior aqui, ó. Não lembro. Eu acho que eu nunca toquei.
Sabe por quê, gente? Porque isso aqui, mesmo sendo os acordes do campo harmônico, não fica bonito, não casa, não sai uma progressão elegante de se ouvir, perfeita, boa de se ouvir, e que você consegue cantar em cima de uma progressão dessa. Porque tem muito acorde aqui que ele não pode simplesmente ser jogado aqui ao vento. O acorde meio diminuto, por exemplo, ele é um acorde que, tipo assim, ele é igual criança. É igual criança atravessando a rua. Ele nunca anda sozinho. Certo? Você não consegue colocar um acorde de meio diminuto e tocar assim, ó, um compasso ele aqui, ó. Depois de um si meio diminuto, ele vai aparecer um mi com sétima. Que ele, depois do mi com sétima, ele vai preparar para chegar no... Ele vai chegar no lá menor. Você entende? Quando aparecer um acorde meio diminuto, ele não vai sair tipo do acorde meio diminuto direto e vai pro lá menor. Ele não vai sair do si meio diminuto direto para ir pro lá menor. Por quê? Porque o si meio diminuto ele é igual criança atravessando a rua. Já viu criança atravessando a rua sozinha? Eu já vi, tá? Criança atravessando a rua sozinha. Mas é errado, é responsabilidade do pai. Tá bom? Criança atravessando a rua tem que ter um acompanhante. Então o si meio diminuto ele tem que ter um acompanhante. O si tem um acorde acompanhante que é o acorde de mi com sétima. Por quê? Porque o si meio diminuto, ele é o segundo grau do campo harmônico de lá menor. Ele prepara para chegar no lá menor. Então você tem aqui, ó, depois do si meio diminuto, você vai ter que chegar no mi com sétima para chegar no lá menor. Então não dá para você fazer, ó, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Você viu que ele não casa? Ele não casa, porque o si meio diminuto, ele não pode andar sozinho, certo? O si meio diminuto, ele tem que ter um acorde na progressão, depois dele, vai vir um acorde de mi com sétima. Todo acorde meio diminuto, depois do acorde meio diminuto, você tem que fazer um acorde dominante. Depois do acorde meio diminuto. Porque senão ele fica sem sentido. Um acorde meio diminuto sozinho, ele é um acorde que ele é sem sentido. Ele tá tipo assim, foi jogado ali naquele meio e aí? Siga aquele carro, siga aquela motoca. Não, ele tem que ser usado no momento certo. Então esse é um dos motivos que você não pode usar o campo harmônico descendente e colocar o si direto, o si meio diminuto direto, sem ter ele acompanhando um acorde dominante em seguida. Não tem como, não pode. Quer saber um outro acorde que você não pode colocar? O acorde dominante aqui, ó. Como um farol que brilha à noite. Ó, o si já deu errado, tá vendo aqui, ó? Ponte sobre as águas. Tá vendo aqui, ó? Ponte sobre as águas como abrir. Você viu que o sol aqui dominante não deu certo? Ele não dá certo. Por que ele não dá certo? Porque quando aparece um acorde dominante numa progressão, o acorde dominante ele vai empurrar a cadência para o acorde 1. Aqui o acorde dominante, no caso, seria o acorde de sol. Você está aqui, ó, no dó, como um farol que brilha à noite. Já o si deu errado. Ponte sobre as águas como abrir. O sol com sétima, ele causa uma tensão, uma pressão, o sol com sétima, ele puxa o dó no laço. É como, tipo assim, ó, chegou no sol com sétima, a harmonia, ela puxa para você poder voltar pro acorde do dó, que é o primeiro grau. Todo acorde de quinto grau puxa no laço, puxa a fórceps o acorde de primeiro. Então por isso que não dá certo você pegar os acordes do campo harmônico maior ali e fazer de forma descendente. Somente colocar os acordes de forma descendente. Você tem que colocar do jeito certo. Tá bom, gente? Esse é o jeito errado. Porque quando você coloca esses acordes igual o si meio diminuto, igual o sol com sétima, esses acordes aqui, eles geram uma tensão nesse momento que não vai ser resolvida. O si meio diminuto, ele pede para poder ir para um outro acorde e depois resolver no lá menor. O sol com sétima, ele é um acorde que ele faz uma tensão para chegar no próximo acorde, no acorde de primeiro grau. O acorde de quinto grau, ele faz uma tensão para poder ir para o acorde de primeiro. Se você coloca ele aqui no meio da progressão, no meio da cadência descendente, o que vai acontecer? Não vai dar certo. A harmonia não vai ficar boa. Não se encaixa, não casa. Porque cada um desses acordes tem que ter o momento certo de aparecer. Certo, pessoal? Agora, sabe qual que é o jeito certo que um tecladista evangélico que quer tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido precisa aprender e colocar em prática a cadência descendente? Ele vai pegar os acordes do campo harmônico e ele vai não somente fazer os acordes do campo harmônico, ele vai fazer algumas modificações. As modificações são, ele vai colocar algumas inversões de acordes dentro daquela cadência. Como assim? Ele vai, por exemplo, pegar aqui, ó, a cadência vai descer aqui do dó, depois vai cair no si, depois no lá, depois no sol, depois no fá, depois no mi, depois no ré, depois no sol e depois
no dó. Como que é o jeito certo? Depois que ele sair do primeiro grau, ele vai fazer uma inversão do quinto grau aqui, ó, no sétimo grau. Como que funciona? Ó, o quinto grau de dó, qual que é? Né? Sol? 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo aqui, ó? Sol, seria o sol. Ele vai fazer o primeiro grau, depois ele vai pro quinto grau. Só que ele não vai dar esse salto aqui, ó, do dó pro quinto. É uma progressão descendente. Então ele vai sair do dó e ele vai fazer um sol, só que com o baixo no si. Se você analisar a minha mão esquerda aqui, ó, o sol, ele tem um sol, um si e um ré. Eu vou tirar esse sol dessa ponta e vou colocar o sol nessa ponta. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó, é um sol com o baixo em si. Vocês viram? Eu saí do dó, depois eu fiz um sol com o baixo em si. Uma inversão do acorde de sol, que é o acorde de quinto grau. Viu? Ó, dó, depois um sol com o baixo em si. Opa, já cheguei no sétimo grau. Vamos lá. Próximo grau que eu tenho que cair é no sexto, né, gente? Ó, sexto grau. Qual que é o sexto grau? É um Lá menor. Eu vou fazer o quê, ó? Eu vou voltar novamente a minha mão direita aqui, ó, pro dó. Eu tava no dó, depois eu fiz um sol com o baixo em si, tá vendo aqui, ó? Fiz uma inversão do sol. Depois eu vou cair simplesmente o baixo pro Lá, tá vendo aqui, ó? Pro sexto grau. E a mão direita vai fazer o quê? Volta pro dó novamente. Se ligou como que funciona a progressão? Eu tô no acorde maior, faço uma inversão atrás dele, depois eu volto pro acorde maior de novo. Se ligou? Acorde maior, inversão atrás dele, tá vendo aqui, ó? Acorde maior, uma inversão na nota que vem atrás dele, no grau que vem atrás dele. Depois eu volto pro acorde maior de novo com a mão direita e a mão esquerda, ó, com o baixo no sexto grau, que no caso seria o Lá aqui, né? Vai dar um Lá menor com sétima. Próximo acorde que eu vou fazer aqui na progressão descendente, qual que é? É um Sol com sétima? Não. Que é o quinto grau? Não, eu vou fazer um acorde de Dó, tá vendo aqui, ó? Com o baixo no Sol. Vocês viram? Eu tava com o Dó aqui, no primeiro grau, inversão do Sol no sétimo grau, certo? Depois eu voltei pro Dó de novo na mão direita e na mão esquerda, o baixo no Lá menor, o baixo no Lá, um Lá menor com sétima. Na próxima, no quinto grau, eu vou simplesmente cair o meu baixo, tá vendo? Meu baixo estava no Lá, vai pro Sol. Tá vendo aqui, ó? Baixo no Sol. Esse acorde é chamado de Dó, só que com o baixo no Sol. Você pegar aqui o acorde de Dó, ele tem o Dó, tem o Mi e tem o Sol. Eu tirei o Sol dessa ponta, eu tirei o baixo do Dó e coloquei o baixo no Sol. Tá vendo aqui, ó? Qual o próximo acorde? Eu passei pelo primeiro grau, passei pelo sétimo grau, passei pelo sexto grau, passei pelo quinto grau, que não foi um acorde dominante, foi uma inversão do acorde de primeiro. Vou cair agora no quarto grau, não é isso? O quarto grau é um Fá. Natural, ó. Botar o Fá natural aqui, ó. Vou fazer aqui para ficar melhor. Quarto grau é um Fá. Qual que é o próximo passo? Eu vou fazer uma inversão atrás do Fá. Do mesmo jeito que eu fiz uma inversão atrás do Dó, eu vou fazer uma inversão atrás do Fá. Eu tô no quarto grau, que é o Fá, eu vou ter que fazer uma inversão no terceiro grau. Qual que é essa inversão? É um Dó com baixo em Mi. É o primeiro grau com o baixo no terceiro grau. Tá vendo? Ó? Eu tô no Fá, faço uma inversão atrás do Fá. Depois, o próximo acorde que eu vou fazer, gente, ó, passei pelo quarto, cheguei no terceiro grau, agora eu vou chegar no segundo grau. Como que eu tenho que fazer? A minha mão direita, que estava na inversão aqui, ó, ela vai voltar a fazer um Fá novamente, a minha mão direita, ó. E a mão esquerda vai pro baixo do Ré. A minha mão esquerda tá com baixo no segundo grau. Você se ligou? Eu tava no Fá, fiz uma inversão atrás do Fá, e depois eu voltei pro Fá de novo na mão direita e a mão esquerda foi pro baixo no segundo grau. Da mesma forma que eu tava no Dó, fiz uma inversão atrás do Dó, que era no sétimo grau, e voltei pro Dó na mão direita, e aqui, ó, o baixo caiu. No Fá eu vou fazer a mesma coisa, no quarto grau eu faço a mesma coisa. Ó, Fá, fiz uma inversão atrás do Fá, mão direita volta pro Fá de novo, e a mão esquerda, ó, foi pro segundo grau. Tá vendo aqui, ó? E por último eu vou fazer um acorde de Sol com sétima, que agora sim o acorde dominante vai aparecer. Tá vendo aqui, ó? Dó, primeiro grau, sétimo grau, que seria uma inversão do quinto grau com o baixo na sétima. Depois eu vou, a mão direita volta aqui, ó, pro Dó novamente, certo? O baixo cai mais um pouquinho para chegar no quinto grau. Quinto grau seria um acorde dominante, mas eu não vou usar o dominante agora, tá bom?
Depois eu vou para onde? Para o quarto grau, que é um acorde de Fá maior. Qual que é a similaridade do Fá maior com o Dó maior? Eu estou num acorde maior, faço uma inversão atrás dele, depois a mão direita volta e o baixo continua caindo. No Fá, mesmo processo. Ó. No quarto grau, mesmo processo. Ó. Fá, um acorde inversão atrás dele, que seria a inversão do Dó. Depois, ó, mão direita volta de novo pro Fá e o baixo continua caindo. Então o baixo estava aqui, ó. Ó o baixo, Fá, Dó com baixo em Mi, Ré, mas a mão direita aqui, ó, volta pro Fá de novo. E por último, eu vou fazer um acorde dominante de quinto grau para voltar novamente pro acorde maior do primeiro grau. Se eu fosse fazer isso em Ré, por exemplo, gente, ó, qual que seria a escala de Ré? Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Então descendo seria o Ré, Dó sustenido, Si, Lá, Sol, Fá sustenido, Mi e Ré. Certo? Então como é que eu vou fazer aqui? Ó? Ré, maior, a mão direita vai fazer Ré maior. Vou fazer uma inversão aqui, ó, do acorde de quinto grau. Qual é o quinto grau? Lá. Ó, o Lá, eu vou fazer um Lá com baixo em Dó sustenido, ó. Ré, Lá com baixo em Dó sustenido, que seria o quinto grau com baixo no sétimo grau. Depois, ó, a mão direita volta novamente pro acorde base, que é o Ré aqui, ó. E a mão esquerda cai pro Si. Tem um Si menor. E aí o baixo cai mais uma vez e a mão direita permanece no quinto grau. Tá vendo aqui, ó? Seria um Ré com baixo em Lá. Depois a gente vai pro quarto grau, que seria um Sol natural, um Sol natural. Vou fazer uma inversão atrás desse acorde natural, desse acorde maior, que vai ser um Ré com baixo em Fá sustenido. Depois eu vou fazer um acorde de... Tá vendo aqui, ó? Ré com baixo em Fá sustenido. Depois, ó, eu vou cair o baixo e a mão direita volta pro Sol de novo, ó. Mi menor. Depois eu vou fazer um acorde de Lá com sétima, que é o acorde dominante, que só agora nesse momento que o acorde dominante vai aparecer. E por último, eu vou fazer o acorde maior de novo. Então tocando o hino, como seria? Ó. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao véu, quero ser usado. Vou tocar em outro tom, tá bom? Aqui, ó. Vou tocar esse hino em Lá maior. Como um farol maior, inversão atrás do maior. Depois vai ser o mão direita volta pro maior e o baixo continua caindo. Ponte sobre as águas, o baixo cai mais um pouquinho no quinto grau. Como abrigo, ó o maior de novo, que é o Ré. Aí ele cai uma inversão atrás dele. Deserto somos. Ó, aí a mão direita volta pro maior e a mão esquerda continua caindo. Flecha que acerto ao... Ó, flecha que acerto ao véu, quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Vocês viram, gente? Somente com essa progressão você vai conseguir tocar uma porrada de hino. Então o segredo é esse, ó. Um acorde maior no primeiro grau, uma inversão do quinto no sétimo grau, volta pro acorde maior na mão direita, a mão esquerda vai pro sexto, mão esquerda cai mais um pouquinho, vai pro quinto grau e a mão direita permanece no maior. No quarto grau, certo? Maior. E aí eu vou fazer o mesmo processo que no primeiro grau, tá vendo? Ó? Maior, inversão atrás do maior. Aí depois a mão direita volta de novo pro maior aqui, ó, e a mão esquerda cai pro segundo. E por último, o acorde de quinto grau e aí volta pro Dó de novo. Então, pessoal, é assim que você precisa estudar o campo harmônico maior descendente. Pega em todas as tonalidades, estuda em todas as tonalidades. Vocês viram que tem essa facilidade de você ter aqui, ó, no primeiro grau você tem um acorde maior, atrás dele você tem uma inversão. Depois a mão direita volta de novo pro acorde maior e só a mão esquerda que cai. Toda vez que aparecer um acorde maior, toda vez que tem um acorde maior, você vai fazer o acorde maior, inversão atrás dele, depois, e o baixo continua caindo, né? O baixo cai e a mão direita volta novamente para aquele acorde maior. Tem essa jogadinha que vai fazer você conseguir tocar todos os hinos, gente. A maioria dos hinos que toca na igreja, aí 60% dos hinos que toca na igreja, você vai tocar, conseguir tocar com essa progressão. Então, meu amigo tecladista evangélico, pega essa cadência descendente, coloca ela em prática em todas as tonalidades, que eu tenho certeza que isso aí vai te adiantar
muito mais rápido para você conseguir tirar os hinos de ouvido. Eu tenho certeza que isso vai acelerar você conseguir tirar os hinos de ouvido 5 vezes mais rápido, porque é uma figurinha, uma cartinha marcada. Todo mundo usa em tudo quanto é tipo de hino. Isso vai te ajudar demais. É isso aí, um forte abraço e até a próxima Escola do Tecladista Crente. Tchau.